A Prefeitura de Jacareí recebeu o primeiro lote de máquinas e caminhões novos adquiridos para substituir os equipamentos utilizados atualmente pela administração. De máquinas de pavimentação de asfalto, tratores para a realização de serviços de aragem e gradeação, a novos caminhões, o investimento total foi de cerca de 13 milhões de reais. A terra dando lugar ao asfalto e assim avança a passos largos o processo de urbanização do município. Agora com novas e modernas máquinas, a Prefeitura de Jacareí pretende impulsionar obras de infraestrutura e serviços de manutenção da cidade. No primeiro lote foram entregues 12 máquinas e foi entregue um caminhão, carroceria de madeira. Vão ser entregues ainda mais 35 caminhões até o final do mês de julho. As máquinas são utilizadas nos mais diversos serviços prestados pela Secretaria de Infraestrutura Municipal, de limpeza de córrego, manutenção de vias pavimentadas e não pavimentadas e a pavimentação de vias também. Os maquinários, tratores, caminhões e outros equipamentos fazem parte de um pacote de investimentos do Poder Executivo de cerca de 13 milhões de reais. A intenção nossa de trazer esses equipamentos foi melhorar a produtividade. Nós hoje poderemos economizar, diminuir o custo das nossas obras. Na medida que a gente consome menos combustível, nós vamos estar com essas máquinas novas economizando cerca de 20% do que nós gastávamos com combustível, fora a manutenção, que são máquinas novas. O secretário interino de Infraestrutura explicou ainda que com os novos equipamentos, além de economizar, a cidade deve dobrar a capacidade de realização de obras. E por outro lado, a produtividade, nós vamos ganhar. Hoje a vibroacabadora nossa, que é essa máquina que espalha o asfalto, ela tem capacidade de dobrar no mínimo. Com a mesma equipe, e enquanto a gente ainda aprende a mexer com os equipamentos, nós já vamos aumentar a nossa capacidade, vamos duplicar a nossa capacidade de atendimento. Então significa que se tivermos dinheiro para comprar material, nós não vamos precisar contratar muita obra, nós vamos executar com os recursos próprios aqui da Prefeitura. Quem gostou muito da novidade foi o operador de máquinas que passa grande parte do dia dentro da escavadeira. Para seu Valdir, o novo equipamento vai mesmo contribuir para melhorar o desempenho dos trabalhos. O conforto lá dentro é 10. Você não cansa, o operador tem ar-condicionado, tem tipo de um frigobar lá dentro que ele gela a água. E por aí vai, você consegue andar com ela até 1000 metros sem cansar ali a roda motriz, porque a outra que a gente tinha aqui, nossa, de 500 metros tem que parar, tem que esperar esfriar. A licitação das máquinas foi realizada com base na oferta de menor preço e a compra foi financiada pela Agência de Desenvolvimento do Governo do Estado de São Paulo. O dinheiro é federal, ele vem do governo federal, mas ele é agenciado pelo governo do Estado. Então envolveu os três poderes. O governo federal entrou com o recurso, com o capital, o governo do Estado ele faz o agenciamento desse recurso e o município que entra com a parte da licitação e toda essa parte da burocrática para fazer a compra. O investimento leva em conta um planejamento a longo prazo, já que a vida útil das novas máquinas vai garantir um melhor desempenho nas obras e serviços da cidade por pelo menos uma década. Depois de 10 anos vão ter máquinas e equipamentos e caminhões que vão suprir a necessidade do nosso município sem muito alarde, não vão passar mais aquele aperto de não tenho máquina, a gente tem dificuldade, né? Então a gente vai ter uma capacidade de atendimento muito grande nesses próximos 10 anos. Os novos equipamentos já estão em funcionamento pela cidade, mas a primeira obra de grande porte a utilizar os maquinários é a pavimentação de 6 ruas do bairro Rio Comprido. Orçada em R$1.300.000, o serviço está sendo executado pela Patrulha do Asfalto. Hoje nós estamos concluindo aqui a ponte da Original, que vai ser uma ligação da Davilino com a Getúlio Vargas e vai facilitar o acesso ao Vila Branca pela Davilino, tanto nos dois sentidos, no sentido do bairro como no sentido do centro. A obra do Rio Comprido, que é uma obra, um bairro que a gente está provocando a regularização do bairro, vai ser utilizada essas máquinas também lá. No Rio Comprido nós já estamos fazendo as obras de drenagem, pretendemos fazer a parte de pavimentação ainda esse ano e é provável que a gente use pelo menos parte dessas máquinas. O investimento da Prefeitura em novos maquinários contempla ainda 35 caminhões de diferentes modelos, que fazem parte do segundo lote a ser entregue nos próximos dias. Nós temos que buscar alternativas para poder atender a população. E a cidade de Jacareí é uma cidade que cresce muito, então ela precisa de um melhor atendimento. E a gente consegue atingir mais, acho que ampliar a força de trabalho com um custo menor.
Eu acho que o princípio da eficiência do serviço público é alcançado através desse trabalho que a gente tem feito aqui. O Ministério da Saúde, junto com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, anunciaram novas regras de incentivo ao parto normal. A medida entrou em vigor no dia 6 de julho, mas vem sendo discutida desde o início do ano. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cesárea sem indicação médica provoca riscos desnecessários à saúde da mulher e do bebê, já que aumenta em 120 vezes a probabilidade de problemas respiratórios para o recém-nascido e triplica o risco de morte da mãe. A reportagem é de Maiara da Mata. Ao longo de uma gestação, o que toda mãe deseja é tranquilidade. O momento mais importante na vida de uma mulher deve ser pensado com muito cuidado e atenção. Na hora do parto, essa atenção deve ser redobrada. E pensando na tranquilidade, que a decisão do parto cesárea ou normal divide opiniões entre as futuras mães. Normal, com certeza. E por quê? É bem mais saudável para a criança, é uma coisa bem natural. Eu acredito que depois que você tem aquela dor que todo mundo diz, passou. E a recuperação super rápida, então eu acho bem melhor. Estava tudo certo para ser normal, mas eu escolhi. Porque daí a gente podia ter o horário e o dia que ela ia nascer, que o neném ia nascer. Por isso que eu escolhi também. Eu acredito nas evidências científicas que provam que o parto natural é a melhor opção. Tanto para a mãe quanto para a criança. Apesar de ter desenvolvido anestesia e materiais modernos para a cesariana, você ainda pode ter complicações e essas complicações são maiores na cesariana do que no parto normal. Ainda que o parto normal seja a escolha mais indicada, segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, o percentual de partos cesáreos chega a 84% na saúde suplementar. Na rede pública, este número é de cerca de 50%. O ideal é que o número de cesáreas não ultrapassasse os 15%. As maternidades particulares, tanto aqui como em São Paulo, essas maternidades famosas de São Paulo, você tem índices de 80% a 90% de cesarianas. Então, é um número muito acima do esperado, muito acima do normal. Com base no aumento constante do número de cesáreas no país, a Agência Nacional de Saúde Suplementar criou a Resolução Normativa de número 368, que garante o acesso da gestante a informações essenciais para o momento do parto. De acordo com as novas regras, as operadoras de saúde devem fornecer o cartão da gestante conforme os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Neste cartão, qualquer profissional terá conhecimento sobre o processo gestacional da mulher. Junto ao cartão, deverá conter também a carta de informação à gestante, além do estímulo ao uso do partograma, um documento gráfico onde são feitos os registros de tudo o que acontece durante o trabalho de parto. São regras da ANS e uma lei estadual. Ele regulamenta direitos da paciente, regulamenta deveres do médico obstetra e no final ele faculta à paciente, essa lei estadual, a opção pelo parto cesariana ou pelo parto vaginal. Apesar de a nova regra ser recente, essa é uma discussão bastante antiga. Há décadas, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, realiza um trabalho de incentivo e valorização ao parto normal. Para isso, foram criadas peças publicitárias como essa aqui, para incentivar e valorizar a campanha Parto é Normal. Na página da ANS na internet, é possível baixar esse conteúdo e contribuir com a divulgação. Muitas vezes, a mulher opta pela cesárea por conta da facilidade em conciliar a melhor data para a hora do parto. Em outros casos, a cesárea é necessária e é a única opção. Eu tive uma gravidez ótima, sem indicativo nenhum de cesárea. Eu tinha uma doula, já tinha planejado ter o meu parto, não em casa, seria no hospital que respeita tudo isso. Só que quando eu estava com 37 semanas, num dia que eu trabalhei, que eu fiz tudo normalmente, a minha bolsa estourou. Chegando no hospital, a médica me examinou e verificou que eu tinha tido um descolamento de placenta. O que significa isso? Primeiro, significa um indicativo real de cesárea de emergência. Eu estava com muita hemorragia e o risco de faltar oxigênio para beber era muito grande.
A doula que Daniele se referiu é uma profissional que auxilia a mulher com suporte físico e emocional durante e após a gestação. Atualmente, esse trabalho é feito por profissionais capacitadas. A doula não faz nenhum procedimento médico nem de enfermagem, então a doula não é uma técnica, né, de enfermagem. A doula, ela vai fazer um suporte, a ponte, aquela pessoa que vai ter algumas informações seguras e que a mulher vai poder se sentir bem conversando sobre os aspectos fisiológicos e normais da gestação, do parto e do pós-parto. A gente tem que trabalhar junto, o obstetra com as doulas. E a enfermeira obstetriz também acompanhando a evolução do parto. Então esse trabalho em comum, esse trabalho conjunto, equipe multidisciplinar é muito importante. A ANS não está proibindo que sejam feitas cesarianas em quem assim o desejar, né? Então as mulheres que desejam ter cesariana, se elas acharem que é o melhor para elas, elas podem ter, desde que seja uma escolha informada. O que está acontecendo é que muitas mulheres acabam terminando em cesarianas sem serem informadas, né? Achando que existe esse mito muito grande que a cesárea é melhor do que o parto para os bebês e para as mulheres, e é o contrário. O momento do nascimento de um filho é algo indescritível. Está aí uma importante decisão que deve ser tomada com cautela pelos pais. Fica por aqui mais uma edição do Notícias de Jacareí. As reportagens desta edição estarão disponíveis em nosso endereço eletrônico, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode e deve curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.